Olá, concursando! Seja bem-vindo ao curso de Matemática preparatório para o PMPE. Então, vamos passar alguns tópicos do edital e aí nós vamos dar a sequenciação de aula com as nossas missões em cada aula. Então, na tela vai aparecer a programação da aula 1, que seria a conceituação de função, o estudo do domínio da imagem contra domínio, a classificação de uma função, objetora, injetora, sobrejetora, se a função é par, se a função é ímpar. Então, isso é o que a gente vai ver na aula de hoje, mas aí a gente vai passar os tópicos das aulas seguintes. Na aula 2, a gente vai dar seguimento à função do primeiro grau, na aula 3, função do segundo grau, depois modular, exponencial, logarítmica, composta, inversa, entramos em PA, progressão aritmética, e aí a gente vai para PG, a nossa progressão geométrica, e encerramos a nossa parte de matemática para o nosso concurso. Mas hoje, vem comigo aqui, a gente vai iniciar função, certo? E eu vou começar com você com uma simples conversa. O que seria uma função, certo? Função, basicamente, o que você tem que ter em mente é que ela vai ser uma relação entre grandezas. E essa relação ela vai ser uma relação de dependência. Então, eu tenho alguma coisa que depende da outra, e aí eu tenho uma relação de função. Se uma coisa altera, eu vou ter a alteração das outras coisas. Então, mais à frente, quando a gente for ver, eu vou ter uma coisa do tipo f de x igual a... Mas aí eu tenho que o x vai ser minha variável. Eu vou ter isso aqui como uma dependência. Aliás, eu vou ter minha função dependendo de x, certo? Mas aí os conceitos importantes de função, você já tem em mente, é uma relação entre grandezas, é que você saiba o que é domínio, o que é o contradomínio, certo? Depois a gente fala sobre isso, e a imagem. Então, esses aqui são conceitos chaves para o meu conceito de função. E aqui no meio eu vou colocar assim o meu contradomínio. E aí agora, para que a gente fique bem craque, eu vou fazer uma relação entre esses dois conjuntos, A e o conjunto B. Então, vou chamar esse aqui de A, um conjunto, e esse aqui de B. Depois eu falo sobre esse aqui. Então, eu tenho o conjunto A aqui, onde eu tenho, deixa eu só colocar o A aqui, onde eu tenho elementos de A, vou colocar assim, diversos elementos de A. E aí eu tenho vários elementos lá em B. Lembra, o A vai ser o meu domínio e o B vai ser o meu contradomínio. Então, B também tem vários elementos. Vou colocar espalhado para que não dê a ideia que tem que estar alinhado. Beleza. E aí, como a gente já viu, eu tenho que ter uma relação entre essas duas grandezas. E, nesse caso, as minhas duas grandezas são A e B. Então, eu vou estabelecer uma relação de grandeza, uma relação de dependência entre esses dois conjuntos. Mas esse aqui é o meu domínio. Esse aqui é o meu contradomínio. Do meu contradomínio é que vai sair a imagem. Então, esse meu elemento daqui vai mandar uma flechinha para lá. Vamos começar com essa ideia bem intuitiva. Esse aqui vai mandar para lá. Esse aqui vai mandar para lá. Esse aqui vai mandar. Esse aqui vai mandar. Esse aqui vai mandar. Ou seja, eu tenho que todos os meus elementos daqui têm uma correspondência no meu contradomínio. Porém, no meu contradomínio, eu noto nesse momento que sobraram elementos. Então, esses elementos que sobraram, que são esses aqui, vou enfatizar eles não participam da minha imagem. Então, a primeira conclusão que você tira dessa relação que eu fiz é que eu vou ter um conjunto que manda as flechas, ou seja, que manda o domínio, mas lá no contradomínio, alguns elementos vão ser flechados. Esses elementos que vão ser flechados, eu vou chamar de letrinhas A, B, C, D, E e F. Esses elementos que estão sendo flechados, eu digo que eles são a minha imagem, é quem recebe a flecha de x. E esses aqui apenas participam do meu contradomínio. Então, daqui eu tenho que, vou chamar aqui também de x1, x2, x3, x4, x5, x6. Daqui eu tenho que
O meu domínio, vou representar por D, são os elementos x1, x2, até o último elemento, que é o x6. Beleza. O meu contradomínio são todos esses elementos aqui. Então, para que eu não tenha que colocar letra por letra, eu vou colocar que é o meu, poderia ter colocado aqui também, o meu conjunto B. Esse é o meu contradomínio. Mas a minha imagem, vou representar ela assim, são apenas aqueles elementos que são flechados. Então, A, B, C, D, E, F. Então, A, B, C, até o F. Muito bem, perfeito. E daí agora eu quero que você fique bem craque nisso, o concurso ele gosta muito de te perguntar sobre isso, é que nesse conjunto aqui, eu não posso deixar nenhum elemento sem correspondência lá, então aqui não pode sobrar nada, caso sobre, eu tenho uma descaracterização do que é uma função, certo? E também eu não posso ter nenhum elemento daqui mandando mais de uma flecha para lá. Ou seja, eu não posso ter nenhum elemento do domínio com mais de uma imagem. Então, guarde isso que eu estou te falando. Desse conjunto aqui, ninguém pode ficar sem correspondência lá. Beleza. Se ficar, não é função. Depois, nenhum elemento daqui pode mandar mais de uma flecha. Caso ele tivesse mandado mais uma, aí não seria também uma função. Outra coisa, os elementos daqui podem receber várias flechas, não tem problema. O que importa é que aqui todos mandem e todos só mandem exatamente uma, certo? Então aqui eu tenho o conceito de função geral, eu tenho o que é domínio, eu tenho o que é contradomínio, e desse conjunto aqui, eu tirando um subconjunto, eu tenho o que é a minha imagem. Então, pensa comigo, uma coisa bem rápida. Se eu pego esses dois conjuntos agora, isso aqui sendo o meu domínio, chamado de D agora, e esse aqui sendo o meu contradomínio, chamado de CD. Se eu tenho elementos aqui agora, tem vários lá também. Se eu faço isso, isso é uma função? Isso aqui é uma função? Não. Por que não é uma função? Esse meu elemento aqui, ele apresenta um problema. Ele manda duas flechas, ele teria duas imagens lá. Então, isso aqui descaracteriza ser uma função ou não. Agora, se eu faço isso, ninguém manda mais que uma flecha. Então, agora eu tenho uma função. Porém, se eu faço isso, esse elemento daqui não manda para ninguém flecha. Então, também não tem uma função. Não esqueça disso. Então, conceitos importantes são o que é domínio, o que é contradomínio e o que é imagem. Esses dois aqui, os extremos, são importantíssimos. Muito bem. E daí, se eu te dou agora, saindo de conjunto, se eu te der agora um gráfico, a gente vai ver uma função graficamente. Então, graficamente, você tem um plano cartesiano, o plano x por y, não esqueça disso, um plano ortogonal. E aí você tem uma função que vai ser uma curva. Depois a gente vai modelar ela, afim quadrática, tarará. Mas aí eu quero que você se atene, eu vou chamar isso aqui de exemplo A, e aqui do lado tem o exemplo B, também tem no plano cartesiano. Mas aí agora eu vou ter uma curva desse jeito. Pronto. Eu quero que você entenda a diferença dessas duas coisas. Eu vou te dizer o seguinte, isso aqui é uma função, mas aquilo não é uma função. Eu vou te explicar por quê. Ó, eu sei que, pelo menos você tem que guardar isso. A minha imagem, ela vai estar sendo projetada no eixo Y. Então, o meu f de x vai ser projetada no Y. E o meu domínio, não esqueça disso, vai ser no x. Então, o x manda, então mais ou menos assim, eu projeto aqui, acho, e aí aqui eu tenho a imagem. Então, eu tenho o domínio mandando, achando o gráfico, projetando a imagem. Ok. Ali também eu poderia ter isso, professor. O x manda, o gráfico pega, projeta a imagem. Pode. Agora, se você fizer com esse valor daqui, x, além dessa imagem, ele tem outra lá em cima.
E daí, se eu voltar para o meu conjunto, eu teria um elemento daqui mandando duas flechas. A gente viu que isso não pode acontecer. Mas tem uma forma prática de ver isso? Tem. E aí eu vou colocar do lado o que se chama teste da reta vertical. Não esqueça disso, concursando. Teste da reta vertical. Para saber se é uma função, simplesmente você vai traçar retas verticais. Se tocar em mais de um ponto do gráfico, então não é função. Pensa, eu vou traçar várias aqui. Deixa eu apagar essa linha. Quando eu traço várias aqui do jeito que eu quero, desde que seja paralela ao eixo Y, só toca o gráfico em um ponto. Ó. Nunca vai tocar o gráfico em dois pontos, porque isso aqui, sim, é uma função. Perfeito. Mas se eu for para lá, aqui ó, toca em um, beleza. Aqui também, mas quando eu pego aqui, ó, toca em dois. Então, se eu traçar a reta vertical e tocar em mais de um ponto, o gráfico ele não é função. Então, o teste da reta vertical ele serve para te dizer quanto que o gráfico é uma função ou não. Mas lembrando que a gente já sabia daqui, porque é só interpretar que esse elemento está mandando duas flechas lá para o contradomínio, isso não pode acontecer. Então, a gente já sabe o que é a função, a gente já sabe o que é domínio e contradomínio, e a gente já sabe caracterizar pelo gráfico o que é uma função. Mas daí, essas minhas funções, pegando carona nessa noção de relação entre conjuntos, elas podem ser de três tipos, certo? Ela pode ser injetora, ela pode ser sobreinjetora e ela pode ser bijetora. É isso que a gente vai também frisar, que o concurso gosta muito de cobrar. Então, classificação, os tipos de funções. Então, de novo, eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque lá na frente, no decorrer das aulas, quando a gente for estudar função composta e inversa, a gente vai precisar disso aqui. Então, eu vou ter três tipos de função. Eu vou ter a função, já está ali, eu vou ter ela injetora, eu vou ter sobreinjetora, e depois disso, eu vou ter a função bijetora. Mas vamos lá, o que é uma função injetora? Função injetora é simplesmente o seguinte, se você pegar dois elementos diferentes do domínio, então aqui eu tenho o meu domínio, e aqui eu tenho o meu contradomínio. Se você tem vários elementos aqui, aqui x1, x2, e os restos não importam. E aqui eu tenho vários elementos também, A, B, C e por diante. Se você pegar dois elementos diferentes, então se eu pegar x1 sendo diferente de x2, obrigatoriamente, o se somente se, certo? As imagens dele têm que ser diferentes. Então, essa daqui é uma definição formal do que é uma função injetora. Se eu pegar esse x aqui, ele tem que corresponder a um lá. Mas esse x daqui, sendo diferente desse, não pode ir para a flecha também com o A. Ele tem que ir para outro elemento, por exemplo, o C. Claro, aqui também tem que ir e aqui também tem que ir. Mas o fato é que dois elementos diferentes precisam ter imagens diferentes. Então, quando eu pegar dois elementos aqui, um tem essa imagem, o outro tem essa imagem. Isso caracteriza uma função injetora. Uma função sobreinjetora é quando você tiver a imagem, que é esse conjunto flechado, igual ao contradomínio. Em outras palavras, é quando não sobrar ninguém lá no contradomínio. Então, aqui eu tenho o meu domínio e aqui eu tenho o meu contradomínio. Tem os elementos, tarará, e aqui eu tenho o meu domínio. Vou colocar mais um aqui. Então, eu tenho indo para lá, indo, deixa eu só tirar tu aqui, indo. Note que essa função ela não é injetora, certo? Porque eu tenho dois elementos distintos, esse e esse, mas que vão para a mesma imagem. Porém, no meu contradomínio, todo mundo recebe flecha. Conclusão, nessa caracterização aqui, a minha imagem é igual ao meu contradomínio. Então, para ser injetora, dois elementos diferentes têm que gerar imagem diferente.
para ser sobrejetora, a imagem precisa ser igual ao contradomínio. E daí você sabe que nem toda sobrejetora é injetora e nem toda injetora é sobrejetora. Porém, se uma função for ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, aí eu digo que essa função é bijetora. E é isso que a gente vai ver agora. Então eu tenho função bijetora. Basicamente é quando eu tiver dois elementos diferentes gerando imagens diferentes. E quando eu tiver a minha imagem igual ao meu contradomínio. Ou seja, se eu for representar isso aqui no diagrama, tendo o domínio e o meu contradomínio, eu tenho os elementos aqui. Então, esse vai para lá, esse vai para lá, esse vai para lá. Note que não sobra ninguém sem flecha, mas também dois elementos distintos têm imagens distintas. Então, injetora, imagem diferente para ter x diferente, imagem diferente. Sobrejetora, imagem igual ao contradomínio. Bijetora, imagem igual ao contradomínio, dois elementos diferentes gerando imagem diferente. Ou bijetora, quando for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Muito bem. Uma coisa importante, agora, falando mais em conta mesmo, é que você saiba calcular, por exemplo, as restrições que podem aparecer em uma função. Então, vamos começar com uma coisa concreta. Exemplos. Se você tem a função f de x igual a 2x, qual o domínio dela? Pensa, quais x eu posso colocar aqui? Qualquer um. Posso colocar 1000? Pode. Pode colocar 10? Pode. Então, eu tenho que o domínio dessa função são os números reais. Ok, perfeito. Agora, se eu boto essa função aqui, f de x, igual a 2 sobre x, aí o x não pode ser mais qualquer número. Por quê? Pensa um pouquinho. Porque o x pode ser 1? Pode. Pode ser 2? Pode. Mas pode ser 0? Não, porque eu teria 2 sobre 0. Então, esse domínio aqui, existe uma restrição para o valor de x. Então, o domínio dele não é mais reais. O domínio dele agora, eu posso escrever como sendo x que pertence aos reais, perfeito, ele vai pertencer aos reais, tal que x precisa ser diferente de 0. Então, agora já tem um probleminha. E aí eu posso ainda piorar. Se eu botar assim, letra C, f de x igual a raiz quadrada de x menos 1. E agora? Agora você tem que pensar o seguinte. Aqui dentro não pode ser negativo, porque eu não tenho raiz de menos 4, por exemplo. Então, mas pode ser 0? Pode. Então, aqui dentro, eu preciso ter essa partezinha daqui, x menos 1, sendo maior ou igual que 0. E aí eu resolvo essa inequação, simplesmente botando o menos 1 para lá. Então, x é maior ou igual que 1. Então, o domínio agora, mesma historinha. X que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que 1. Beleza? 0 estando embaixo, tendo raiz. Tem mais uma situação ainda, né? Um pouco complicadinha. Aí eu posso ter outra situação, a situação D. Eu posso ter a função gx igual a 3 sobre raiz de 2x menos 3. Pronto. Agora, eu poderia até pensar de forma análoga a isso aqui, né? Pode ser maior ou igual que 0, mas não pode ser 0 embaixo, certo? Porque se for 0 embaixo, eu recaio nessa situação aqui. Então, eu nem posso ser 0 e nem posso ter menor que 0. Então, toda essa minha parte aqui de baixo, ela precisa ser, vou até colocar aqui, maior que 0. Então, eu teria 2x menos 3 maior que 0, 2x maior que 3, passando para lá, x maior que 3 sobre 2. Então, qual seria o domínio? X que pertence aos reais, tal que x é maior que 3 sobre 2. Certo? Então, aqui bem tranquilo, aqui eu tenho restrição,
aqui eu tenho restrição, lá eu também tenho restrição, certo? Então aí eu vou deixar alguns exemplos para que você faça, bem tranquilo. Exercício. Determine esses domínios daqui. Primeira função, f de x igual a 2 sobre x ao quadrado. Letra B, f de x igual a 2x sobre a raiz de x menos 3. Pronto, tá bom. Certo? Então, a ideia de função, relação entre conjuntos, não posso sobrar elementos aqui no meu domínio. Pode sobrar no meu contradomínio? Pode. Caso não sobre nenhum lá no meu contradomínio, a minha função é sobrejetora. Caso nenhum elemento do contradomínio tenha imagem igual a outro, eu tenho uma função injetora. E se eu não tiver, aliás, essa função for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é bijetora. Guarde esse nome, funções bijetoras, porque são elas que a gente vai poder trabalhar com inversão lá na frente, quando a gente for dar aquela estudada. Então, os conceitos importantes que você deve praticar são coisas desse tipo nesse momento. E aquelas questãozinhas, nem toda injetora é sobrejetora, toda bijetora é não sei o que lá, certo? Pergunta, toda bijetora é injetora? Pensa aí. É. Agora, toda injetora é sobrejetora? Não. Certo? Porque nem toda injetora é sobrejetora e para ser bijetora tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.